Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Adorar ao Senhor é muito bom, né? Vem cá, Cris. Fazer uma breve oração, agradecendo ao Senhor pelos louvores de hoje. Amém? Vigia, Davi. Pai do Senhor, igreja. A igreja está desanimadinha, né? Pai do Senhor, igreja. Amém. Amém, Davi? Davi estava cantando lá nos louvores, lá atrás. Então vamos agradecer os louvores, vamos fechar os olhos, colocar a mão no seu coração. E vamos agradecer pelos louvores entoados essa noite. Senhor Deus e Pai, estamos aqui reunidos na sua presença para agradecer, Senhor. Agradecer pelo fôlego de vida, agradecer pela sua presença em nossas vidas, Senhor. Porque sem ti nós não somos nada. Perdoa, Senhor, pelos nossos pecados, perdoe pelas nossas transgressões. E te agradeço, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas e por tudo que ainda há de fazer, Senhor. Eu agradeço, Senhor, pelo simples fato de estarmos vivos, de acordarmos essa manhã, de acordarmos na sua presença, no nosso momento de oração, de devocional. Eu te agradeço, Senhor. E quero te entregar essa noite os louvores entoados, que ela chegue com cheiro suave em suas narinas, Senhor. Que nosso louvor foi entoado de todo o coração. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou voltar aqui da vizinha. Agora que o Davizinho está amarrado, em nome de Jesus. Está amarrado ele? Ei, Davi. Criança é a alegria de uma casa, né? Só fica ali atrás para não tirar a atenção das pessoas. Vamos construir um chiqueirinho, botar Davi lá durante o culto. Cantinho do pensamento. A gente precisa de espaço, né, gente? A verdade é que a gente precisa de espaço para ter como receber crianças. Tem gente que não vem na igreja que não tem como trazer as crianças. Você imagina, tem um visitante que ela tem um filho autista. E a criança autista não tem como realmente, né? Não é o caso da Davi, graças a Deus. Mas a criança não para e a gente tem que entender isso, que a igreja é um lugar para todas as pessoas. Amém ou não amém? É isso aí. Vamos lá. Abra sua Bíblia. Nós temos alguns textos para ler. Filipenses, capítulo de número 4. Lá no finalzinho da Bíblia. Você vai abrir sua Bíblia. Lembrando que os enses estão todos juntos. Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. E assim vão os enses da Bíblia. Todos acharam? Eu aguardo você encontrar. Amém. Filipenses, capítulo de número 4. Eu falei capítulo 4? Não. Falei, né? Isso aí. Ficando velho. Esquecido. Né, irmã Maria? Estou esquecendo de tudo já. Misericórdia. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Está escrito: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Vamos ler todos juntos?
Feche seus olhos, mas não feche sua Bíblia, como de costume. Nós iremos usá-la durante todo o culto de hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça, Senhor, mais uma vez, por esta rica oportunidade que nós estamos tendo, Deus, de estarmos juntos, vivos, com saúde e na Tua casa, Deus. Estamos sobre os nossos pés, não chegamos aqui carregados, chegamos aqui andando. Nós não estamos aqui obrigados, Deus, estamos aqui porque nós amamos o Senhor. Nós estamos aqui, Deus, porque nós verdadeiramente queremos um encontro com o Senhor, Deus. Um encontro especial, Deus. Porque sabemos que o Senhor preparou a noite deste dia para estar conosco. Há milhares, talvez milhões de pessoas reunidas no mundo inteiro nesse exato momento. Mas o Senhor resolveu olhar para dentro deste lugar e ouvir as nossas orações e ver os nossos corações, sondar os nossos corações, Deus. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de, quando nós falarmos, o Senhor nos ouvir. Porque a Tua palavra nos garante isso, Deus. A Tua palavra nos incentiva a chegarmos com ousadia diante do Senhor, Deus. E é isso que nós queremos fazer. Nós queremos falar com o nosso Pai. Nós queremos falar com o nosso Senhor, com o Rei e o Deus a quem nós servimos, Deus. Portanto, nessa noite, fale conosco, Deus, para que nós possamos ouvir e entender e compreender qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Estou delirando aqui. Estou acordado desde as 3 horas da manhã. Misericórdia. Choveu hoje aqui, alagou a rua. Foi uma correria tão grande. Aí nós saímos para comprar os negócios para instalar aqui. Eu estou muito feliz hoje. Porque nós conseguimos comprar um ventilador. Ainda não pagamos, a gente só comprou. Comprar é fácil, né? E nós conseguimos colocar um bebedouro ali de água gelada para os irmãos. Era um sonho particular que eu tinha de fazer isso. É uma coisa tão boba, né? Mas eu estou mais feliz do que no dia que nós compramos o nosso carro. Porque não é algo para mim, é algo para nós. É algo para nossa igreja, sabe? Parece uma coisa tão simples, uma bobagem tão simples, mas para mim é muito importante. Acho que ele estava fotografando um ventilador, não foi? Na hora que colocou assim. É uma bobagem. Mas a gente se alegra com essas coisas, com essas pequenas conquistas. Nosso computador que está aqui dando trabalho, não conseguimos transmitir hoje de novo, né, Marcelo? O técnico veio aqui, trocou fio, trocou aparelho, trocou um monte de coisa. E foi e voltou, e foi umas 4 vezes, já estava, né, para manifestar aqui dentro já. Mas não resolveu. Infelizmente ainda não resolveu. Por isso nós precisamos fazer o reparo da nossa máquina, né, que está para ir para assistência técnica. Não conseguimos mandar ainda. Você que nos assiste em casa, não está assistindo não, mas está gravando. Está gravando aqui, depois vai passar. Parece um QR Code aqui em algum lugar. Você que puder, contribua conosco. Eu preciso falar isso para vocês porque ninguém tem dinheiro sobrando nem para jogar fora. Ninguém. Nem eu. Mas de ontem para hoje tem acontecido coisas tão importantes, que ainda ontem eu conversava com um amigo. E assim, um amigo muito distante, eu quase não tenho contato com ele, com a família dele. Com a esposa dele eu só conversei uma vez. Ei, tudo bem? Como é que tá? Quando ele teve um problema de saúde, eu estive na casa dele. Amém, irmãos? Aqui pra mim, depois vocês conversam, depois do culto. E eu estive conversando com ele ali. A esposa dele ficou me olhando assim, olhando lá, olhando meio desconfiado. E quando eu falei com ele, eu falei assim, poxa, tem tempo que a gente não se vê, como é que você tá? Eu falei, cara, eu tô numa correria tão grande, por causa disso, assim. E eu sempre mando os devocionais, né? Devocional, gente, é uma mensagem que a gente grava e manda pelo celular para todo mundo de graça. Para quando você acordar, você passar o dedo ali, apertar o play e ouvir uma mensagem, fazer uma oração todos os dias. É lógico que a gente não consegue gravar todo dia, porque nossa demanda de trabalho é muito grande. Mas nós temos feito esse trabalho. Quando foi ontem à noite, ele mandou uma mensagem para mim e falou assim, pastor, vocês estão fazendo isso na igreja, isso, aquilo, outro, tal. Eu quero dar uma oferta. Qual o número do Pix? Aí eu falei, é isso que está aparecendo aqui do lado. Aí eu esqueci. Aí quando foi hoje, meu pai e eu fomos para comprar as coisas, compra fio e não sei o que e tal. Ele nem falou nada. Quando eu olhei na minha conta, tinha lá uma pequena oferta. Aí quando foi à tarde, nós estávamos aqui numa correria, tinha umas 10 pessoas aqui mexendo em tudo, né? Para poder preparar o culto de hoje à noite que a gente queria transmitir. Aí chegou outro WhatsApp no meu telefone e falou assim, a minha esposa também decidiu ofertar. Aí eu falei, gente, esse povo nem crente é. Nem crente eles são. Então Deus levanta pessoas, Deus levanta recursos.
Isso alegra nosso coração, em muito, porque nós conseguimos fazer a obra de Deus não pela força do braço, do dinheiro, mas pela fé. Porque as coisas na vida do cristão tem que ser pela fé. Se for pelo seu recurso financeiro, não vai. Se for pelo seu conhecimento, pelo seu intelecto, não vai dar certo. Mas as coisas quando vêm de Deus, eu falei isso com o Cris esse dia, não foi? Cris, mas como é que a gente vai comprar isso? A gente não tem como pagar. Eu falei, minha filha, se a gente que prega a fé não tiver fé, quem é que vai ter? E assim as coisas têm acontecido, para a honra e glória do Senhor. Amém? O texto que nós lemos, irmãos, em Filipenses no capítulo 4, ele fala de uma das partes do ser humano, da qual na teologia a gente discute muito isso. Eu não discuto há muito tempo, porque eu já fiz um curso teológico há muitos anos atrás, na Igreja Batista do Calvário, com a finada pastora Eliana, no ano de 2005, 2006. Mas era um curso muito simples, agora que eu estou fazendo faculdade de teologia. E há uma discussão onde há dois termos, chamado dicotomia e tricotomia. Dicotomia é de 2 e tricotomia de 3. Porque há uma vertente de pessoas que acreditam que o ser humano ele tem apenas um corpo e uma alma. E outros acreditam que o ser humano tem corpo, alma e espírito. Então aqueles que acreditam que o ser humano tem um corpo e uma alma, eles são dicótomos. Os que acreditam que o ser humano tem corpo, alma e espírito, eles são tricótomos. Poxa, pastor, mas o que isso tem a ver? Na sua Bíblia, se você olhar aí... Nossa, a garganta hoje está ruim. Tem um versículo que ele fala justamente sobre isso. Então a gente não pode falar o que dá na cabeça da gente. A gente tem que falar o que está escrito na Bíblia. Deixa eu achar a referência aqui rapidinho para você. Essa referência está lá em 1 Tessalonicenses. Você está em Filipenses aí, é só pular umas páginas rapidinho que você vai achar mais um enses aí. É para frente ou para trás? É para frente. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Achou, Yasmin? Esse texto ele fala de forma claríssima, onde ele desmistifica essa ideia de que o ser humano ele é dicótomo. Eu acho que não, o que você acha não interessa. O que interessa está escrito na Bíblia. Amém ou não amém? Vocês ouviram o que eu falei? O que eu falei? O que eu falei? Eu falei que o que você pensa ou você acha não importa nada. Importa o que está escrito? Importa o que o pastor pensa? Diz. Importa o que está escrito na Bíblia. É isso que você tem que seguir. Então, lendo a palavra de Deus, como nós vamos ler agora, o versículo de número 23 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, está escrito: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele faz uma separação de espírito, alma e corpo. Ele diz que nós devemos nos manter irrepreensíveis para a volta do Senhor. Eu visto o que eu quiser, porque Deus quer meu coração. Não. Se você se veste como uma prostituta ou um homem imoral, Deus ele não se agrada da sua vida. Simples assim. Se você tem um espírito maligno, rancoroso e tal, Deus também não se agrada da sua conduta. Se você tem uma alma amargurada, entristecida, cheia de rancores e problemas, Deus também não se agrada disso. Hoje é noite de se libertar dessas coisas. Sabe por quê? Não é porque eu digo que a palavra de Deus diz que as coisas que Deus nos deixou escrita, elas são para o nosso bem. E você vai entender onde eu quero chegar. Vamos voltar ali para Filipenses rapidinho para eu poder seguir o texto. Filipenses capítulo de número 4, versículo
7. Todos acharam? Está escrito. Não, desculpa. E a paz de Deus, que excede, ou seja, tudo que nós pensamos, sentimos, entendemos, estudamos, ela nos coloca num nível, entenda isso, num nível intelectual, ou coloca a nossa alma de uma forma onde você pensa assim: se eu não fizer isso, vai acontecer aquilo. Se eu fizer aquilo, vai acontecer aquilo outro. Se eu agir assim, vai acontecer aquilo. Nós costumamos racionalizar todas as coisas. E isso vem da nossa alma. A nossa alma, ela é a sede das nossas emoções. Quer ver uma coisa só para que você entenda? É como se fosse isso aqui, ó. Olha para cá. O que é isso? Um copo de vidro. O que tem dentro desse copo? Tem certeza? Você pode me provar que tem água aqui? Hã? Como? Bebendo? Não, mas você está provando para você, não para mim. Vamos lá, vamos voltar para a escola. Qual é a composição da água? Quem lembra aí? Hã? Ela é composta por 2 elementos: oxigênio e hidrogênio, H2O. Aqui dentro, então, não tem apenas água, tem oxigênio e hidrogênio. Se eu os separar, continua sendo água, sim ou não? Não tem como. Então nós temos aqui fora um corpo, certo? E dentro 2 componentes que formam a água. É como se fosse o corpo e lá dentro a alma e o espírito. Então é impossível que você separe essas 3 coisas. O seu corpo ele pode deteriorar, morrer, envelhecer. E isso vai acontecer com todos nós. Mas dentro de você, presta atenção nisso, dentro de você, existem 2 coisas muito preciosas que você não consegue ver. Uma delas, você consegue tratar, a outra não. Dentro do ser humano há o espírito dele, cada um de nós tem um espírito, e há a nossa alma. O que é o espírito? A Bíblia diz que quando o homem morre, o seu corpo volta para a terra porque ele é pó, certo? O seu espírito ele volta para Deus, porque foi Deus que nos deu o espírito, o fôlego de vida. Lembra quando a Bíblia diz que Deus fez Adão e ele estava ali deitadão no jardim do Éden, e Deus vai lá no jardim e sopra nele o fôlego de vida? Lembra disso? É como se ele tivesse recebido o Espírito de Deus que lhe deu vida. É isso. A alma de Adão foi sendo formada ao longo do tempo que ele foi vivendo. Imagina que Adão via uns macacos lá pulando e gritando um com o outro, e o macaco é muito arteiro. De repente ele olha para aquilo assim e dá uma risada, porque aquela cena causou na alma dele algo engraçado. E assim vão se formando as coisas. Deus fala com Adão: você chama os animais e coloca nome neles. Eu fico pensando como é que Adão falou com os animais para que os animais entendessem que o nome deles seria aquilo ali. Como é que ele olha para a cara do jacaré e fala: você vai se chamar Jacaré? Ou para o periquito, falar: você é o periquito, você é o papagaio, você é o... quem mais que é parecido com isso? O gato, o cachorro, o pomposo, o mamá, Noé, enfim. Cada um deles, Adão deu um nome inspirado por Deus. Mas sabe onde eu quero chegar com isso? Você já vai entender. Pelo seu corpo, o apóstolo Paulo diz: o exercício físico é pouco proveitoso para alguma coisa. Está escrito. Não quer dizer que nós não devamos nos exercitar. Mas ele nos diz algo mais importante. De que a nossa alma, que é isso aqui, ó, faz assim. Não precisa ter vergonha não, faz assim. O que tem aqui dentro da sua cabeça, seu cérebro, cerebelo, a química que tem aqui dentro, o que tem aqui dentro da sua cabeça é a sua alma. Aqui, ó. É a sua alma. O seu espírito, ele só pode ser mudado pelo Espírito Santo. Quando você aceita o Senhor Jesus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus vem habitar dentro de você, no seu espírito. Então o seu corpo, se você cuidar, a gente está cuidando agora, né? Está malhando,
Marcelo já consegue até mexer o peito assim, sozinho. Não sei como é que ele faz isso. Enfim. O nosso espírito, ele já foi vivificado. É por isso que a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de força, coragem, alegria, é isso. Quer ver uma coisa? Tem dia que você acorda triste, desanimado, saudoso, melancólico, decepcionado, irado. Isso é a sua alma. Quando você submete o seu espírito a Deus, você tem total liberdade. Fala assim: Deus, eu estou chateado, estou cansado, estou triste, estou angustiado ou agoniado, como a gente fala aqui no Espírito Santo. Sabe de uma coisa? Eu estou falando com o vento, eu nem sei se eu acredito em Deus. E a gente fala essas coisas mesmo porque a gente é carne. É normal você sentir 1 milhão de coisas. Mas logo depois, você passa o dedo lá no Instagram e aparece um videozinho. Ou passa uma música e alguém está cantando, alguém. Seja bem-vindo. E aí você para e de repente aquilo que você estava pensando ou sentindo perde o sentido e você começa a voltar a sentir a presença de Deus do nada. É ou não é? É um amigo que liga para você, que manda um WhatsApp: ei, querido, como é que você está? Não é assim? É Deus trabalhando a sua alma através do Espírito Santo dele, que se liga com o seu espírito. E você vai entender onde eu quero chegar. Se você voltar comigo para o capítulo de número 4, no versículo de número 5. Filipenses, capítulo 4, versículo 5. O apóstolo Paulo que... É sem óculos. Isso. Senta juntinho. Querem ter que sentar junto. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta à igreja que estava em Filipos, ele diz a seguinte frase no versículo de número 5. Ele diz assim, ó: seja a vossa equidade notória aos homens, ou a todos os homens. E ele diz: perto está o Senhor. No versículo 6 diz: não estejais inquietos. A gente fala aqui no Espírito Santo agoniado. Como é que o mineiro fala? Quando a pessoa está... Como é que fala? Como é que é? Aflito. Hã? Como é que é, pai? Que o baiano fala quando a pessoa está agoniada? Arretado. É isso aí, é por aí. Como é que fala hoje em dia, Marcelo? Quando a pessoa está agoniada? Sabe o que isso quer dizer? O seu corpo, ele é formado por células. Células são formadas, se você dividir, por átomos. Enfim, seu corpo é um complexo de um monte de coisa, um monte de aparelho que é um ligado no outro, que tudo funciona. A gente vai envelhecendo, vai deixando de funcionar. Mas faz de conta que funciona. Tudo ainda bem. Quando Deus ele criou o ser humano, a Bíblia diz que ele criou a sua imagem e semelhança. Para que nós pudéssemos hoje mensurar e entender mais ou menos o que Deus quis dizer, nós nunca vamos entender a mente de Deus e nem conseguir explicá-lo. Ele envia o seu Filho Jesus Cristo em forma humana, carnal como você e eu, na terra, até para que nós entendêssemos aquilo que é de fato o ser humano. E você vai entender onde eu quero chegar. O versículo 6 diz assim, ó: não estejais inquietos, agoniado, aflito, enfim, por coisa alguma. Eu te pergunto, o que te deixa assim, agoniado? O que te deixa desse jeito? Dívida. Vamos lá, o que mais? Doença, o que mais? O que te deixa agoniado, aflito? Fala aí. Esperar é terrível, né, Maria Lúcia? O que deixa a senhora aflita, agoniada? Quando não consegue realizar algo, idealiza e não consegue colocar em prática. Yasmin. Doença, pai. Falta de dinheiro, irmã Maria. Doença, Marcelo. Ficar muito tempo sem se mexer. Você dorme o dia todo. Misericórdia. Não, eu tô brincando, ele está na academia agora. As coisas que acontecem ao meu redor, elas não me afetam. Eu fazia parte de uma outra igreja que eles me chamavam de homem de gelo. Porque eu não sou muito de esboçar emoção.
eu sou da minha. Eu implodo ao invés de explodir. Mas foi um jeito que eu aprendi a lidar. Com muita terapia. Isso faz bem. Terapia faz bem. O que acontece ao redor não me afeta, mas de dentro para fora é como aquela música que nós cantamos. É como se fosse um oceano bravio, onde ele, sabe, pensa numa tempestade assim, daquelas que afundam o Titanic. Apesar que o Titanic não foi em tempestade. Mas isso me tira a paz. Tem dias que Cris fala comigo assim: você quer um copo d'água? Eu falo, não quero um copo d'água não, obrigado. Eu tentei ser gentil com as palavras, mas o tom fere. É ou não é? A forma como nós falamos fere. Você pode dar um bom dia. Bom dia, Maria, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Nossa, que grosseria. Mas a gente não sabe como está a alma daquela pessoa ali dentro. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O versículo que nós estamos lendo, o versículo 6 do capítulo 4 de Filipenses, ele diz assim, ó: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições, ou seja, as suas necessidades, orações, súplicas, sejam em tudo conhecidas diante de quem, irmãos? De quem? E por que quando a gente está desse jeito, a primeira coisa que a gente faz é para a internet expor a vida da gente? Não aguenta mais essa vida. A cidade não muda. O quê? Por quê? Ou quando nós deveríamos entrar num quarto, como a Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai que te ouve em secreto e ele te Às vezes a gente fala assim, nossa, fulano era tão meu amigo, ou tão minha amiga, e botou minha vida na praça, mas é lógico que você contou tudo para a pessoa. A única pessoa que realmente vai guardar um segredo com você é Deus, mas ninguém. Seu pai, seu filho, seu marido, seu avô, ninguém vai. Só existe segredo a um, a dois não existe. E aí está de fato a sede das nossas emoções quando elas são expostas, para quem realmente pode ouvir e, se você quiser, mudar. Quem? Deus. Um terapeuta, ele vai te ouvir, e vai usar Lacan, vai usar Freud, vai usar um monte de outras pessoas que passaram por essa experiência, que são válidas também, mas não é a verdade absoluta da palavra de Deus para aqueles que creem na Bíblia. A Bíblia não é um livro de regras, ela é a palavra de Deus. O texto que nós lemos aqui agora, ele termina dizendo assim, ó: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. Aí ele continua dizendo no versículo 7 assim, ó: e a paz de Deus. Como é que você imagina que é a paz de Deus? Fala para mim rapidinho. Como você imagina ser a paz de Deus? Fala aí. Como é que você imagina o céu? Fala aí. Pode viajar agora à vontade. Como você imagina o céu? Não o céu azul que nós vemos, o firmamento azul, não. Nem acima do firmamento. As estrelas, as galáxias. Não. O céu de Deus, lá onde Deus está agora, nesse momento. Como é que você imagina que é lá? Como assim? É algo belo? Pode falar. Um lugar que não se sente agoniado? Ah, mas se você tomar um diazepam e for ficar numa maca de hospital, você não vai sentir nada. A diferença, pois é, a diferença é que o efeito, paz. A Bíblia diz, irmãos, e isso é uma coisa muito clara que nós devemos entender, de que enquanto nós estivermos na terra, nesse corpo aqui, Jesus disse, no mundo tereis aflições, agonia, problema, angústia. A gente sempre vai ter isso. Não existe uma religião que vai curar isso em você. Não existe. Não existe religião, não existe psicotrópico que você toma. Não existe nada, promessa. Você pode encher um oceano de dinheiro e olhar e ainda vai faltar alguma coisa. Vai faltar. Você pode estar no auge dos seus 18 anos, com toda a saúde, todo o tônus. Está vivendo bem, mas vai faltar alguma coisa. O que nos falta é aquilo que nós encontramos apenas em Deus. Não é numa igreja, não é numa instituição religiosa, não é na caridade, não são nos remédios, não é na psicologia, na medicina, em absolutamente nada. Nós só encontramos em
E não é o Deus do qual eu estou falando. É o Deus que você pode conhecer através da palavra dele, se você ler e crer. Simples assim. Então você não depende do pastor, não depende do padre, não depende do papa, não depende do pai de santo. Você só depende de Deus. E para ter um encontro de fato com Deus, ter a sua vida mudada, você precisa crer. Mas não basta apenas crer, tem que crer e agir. Vamos lá. Quando ele diz assim no versículo 7, e a paz de Deus, tudo que nós falamos, algo que nos traz uma plena paz, diz que excede todo o entendimento. Tudo que vocês falaram é uma forma vaga que nós temos de imaginar como é o céu e tal. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, melhor dizendo, diz da seguinte forma: eu conheço um homem, não sei se em carne ou em espírito, ou seja, no corpo ou se ele viajou, que foi até o terceiro céu, a morada de Deus, e vi coisas inefáveis que não podem ser ditas, porque a compreensão humana não é capaz de entender. É exatamente o que está aqui. A paz de Deus, ela excede, ou seja, ela vai além daquilo que nós conseguimos imaginar. Porque a paz de Deus, ela não custa nada. Como é que algo que tira você daquele sentimento pavoroso de angústia, de depressão, de síndrome do pânico, do que for, vem e enche assim você... Estou bem. Não estou bem porque deu na sua ideia, porque alguém te falou algo. É só quando o próprio Deus ele vem na sua vida e te faz sentir isso. Essa paz, ela excede, ela vai além daquilo que você pode imaginar. Não há doença pior no século de hoje, que nós vivemos no atual século, do que a falta de paz ou a angústia. E há um outro verso na Bíblia que eu gostaria de compartilhar com vocês, que está lá em Provérbios, me salva aí, Marcelo. Provérbios capítulo 14, é isso? Isso. Você chega nos Salmos, logo depois dos Salmos são os Provérbios. Tem um pequeno texto que eu quero ler rapidamente com você, nosso tempo já acabou. Todos acharam? Sabe quando você encontra alguém, você vê que a pessoa está meio borocochô, meio xoxa, assim? Como é que você está falando? Tô bem, né? Ou como diz, tô como Deus quer. Se fosse como Deus quer, tava bem, né? Como é que estão as coisas? Daquele jeito, né? Tô indo. Não é assim que a gente fala? É claro, a gente também não deve expor a vida da gente, os sentimentos para todo mundo. Não é assim. Mas esse texto aqui, ó, Provérbios capítulo 14, versículo de número 30, diz assim: o coração com saúde é a vida da carne. Peraí. Mas o coração faz parte da nossa carne, sim ou não? É físico, é uma bomba que está pulsando no nosso peito, enviando sangue para todas as extremidades do nosso corpo. Peraí. O coração com saúde, olhe para cá. Todas as vezes que alguém faz algo ruim com você, ou com alguém que você conhece, você diz: fulano feriu o meu? Mãe, como é que é a dor de um infarto? Fala aí, rapidinho, para todo mundo saber. Insuportável? Como? Uma dor forte? Alguém mais já infartou aqui? Não? Como é que é a dor de um parto, Yasmin? Normal. É pior do que uma dor de cabeça de um homem? Ó, Marcelo. Hã? Olha pra cá.
Seja honesto. São dores físicas. Porque o nosso sistema nervoso, quando algo há de errado com o nosso corpo, nosso cérebro ele envia sinais para o corpo de que algo não está bem ali. Mas da mesma forma que ele envia sinais, ele recebe respostas. Isso é algo fisiológico. Mas como uma pessoa pode ter muito dinheiro e ainda assim estar sentindo dores no seu corpo? Insônia, medo, cabelo começa a cair, os dentes começam a amarelar e fazer outras coisas, e daqui a pouco você começa a embrulhar o estômago. Já viu isso? Isso não é físico. Isso são doenças na nossa alma. A ciência chama isso de psicossomático. Ou seja, quando você tem uma forte emoção, uma decepção, algo que te fere, que mexe muito com você, o seu corpo vai responder de alguma forma. É isso. Então, quando a Bíblia se refere aqui no versículo 30 sobre o coração, ela está falando sobre a sua alma. Uma alma ferida é o mesmo que um coração ferido. Uma alma triste é o mesmo que um coração triste. Uma alma alegre é o mesmo que um coração alegre. Entendeu? Há uma associação direta a isso. O versículo diz assim, ó: o coração com saúde, ou seja, uma alma saudável, ela é a vida da carne. Você conhece alguém assim, totalmente saudável, totalmente fisicamente saudável? Só assim, fulano, por que você não faz exercício? Mulher ouve muito isso, né? Fala, nossa, tem um rosto tão bonito, por que você não emagrece? Já ouviu isso? Já viu alguém falar alguma coisa desse tipo? Pois é, mas aí, ó, nós olhamos a fisionomia da pessoa, certo? O rosto. Mas nós não conseguimos enxergar a alma por trás daquele rosto. Nossa, você quando era mais novo sorria tanto, era tão alegre, o que aconteceu com você? A maioria das pessoas que perguntam isso não estão interessadas em saber, elas só querem botar a sua vida na praça ou na internet. Não é verdade? É só isso. Porque quem se importa com você mesmo são aquelas pessoas que não precisam de você, não dependem de você, não estão na sua casa todos os dias, você nem liga para essas pessoas de verdade. Mas se você pegar e escrever uma frase na internet, assim, diferente do que você escreveria, e falar, opa, fulano não tá bem, não. Ou aquele amigo ou amiga da época de escola, de faculdade que você fez, não sei, que você encontra assim de 15 em 15, 20 em 20, 30 anos. Se você passar 30 anos sem ver essa pessoa e ela for realmente seu amigo, quando vocês se encontrarem e ela te olhar no olho, ela vai saber se o fulano não tá legal. Ei, fulano, como é que você tá? Ah, eu tô bem. Parece que volta uma fita de 30 anos lá e fala, pô, mas fulano não é assim. E seu marido, como é que tá? O fulano, pois é, né? Aí você já sabe que tem uma situação aqui. Seus filhos, eu soube que eles se formaram e tal. Como é que foi a formatura deles? Aí você vai vendo que há lacunas, há problemas dentro daquela alma que não tem como você resolver isso numa conversa. E nós somos incapazes de deduzir isso, mas Deus é capaz de ver todas as coisas. Ele sonda o nosso coração ou o nosso entendimento. A Bíblia fala a respeito de raiz de amargura. Ela diz assim, olha, cuidado, para que havendo uma raiz de amargura em você, ela não brote e contamine as pessoas ao seu redor. Tem coisa pior do que uma pessoa amargurada? Ninguém quer ficar perto. Só fala coisa negativa, é triste e nada vai dar certo. E essa pessoa vai se isolando cada vez mais. É ou não é assim? É assim. Não que isso seja culpa da pessoa muitas vezes, mas há uma alma ferida ali. O texto diz aqui, olha, o coração com saúde, ou seja, uma alma viva, saudável, ela é vida da carne. Gente, olha pra cá. Um dia eu estava indo trabalhar numa empresa. Eu trabalhava numa empresa no centro de São Mateus, uma cobertura de um prédio. Eu era diretor de arte dessa empresa. O dono da empresa ia lá de vez em nunca. Então eu tinha a chave da empresa. Vocês foram lá, né? Tinha a chave da empresa aí na frente da praça de São Mateus.
era assim. Eu atendia os clientes e almoçava com donos de empresas e fazia comerciais para a TV Gazeta, que é a nossa Globo, que tinha um certo status dentro da minha profissão. Enfim, era aquilo ali. E eu olhava assim, que um monte de gente andando no São Mateus, ali, meio que sem sentido do que estava fazendo da vida. Uma vez, o dono da empresa, não vou falar o nome que todo mundo conhece, foi um homem muito rico, muito rico. Ele era do círculo dos governadores, enfim. Eu fui visitá-lo na empresa, e quando eu cheguei ele estava sentado atrás da mesa. Ele era muito velhinho, já tinha um problema de câncer, quase que terminal. E eu sentei na minha posição de funcionário, nós prestávamos serviço para ele. Eu falei: doutor fulano, como é que o senhor está? Ele falou: estou morrendo. Foi a resposta mais sincera que eu vi na vida de alguém. Um homem rico, rico não, para lá de rico. Ele, pra você ter noção, ele ia para o Rio de Janeiro no jatinho dele. Sim. Quando ele me disse aquilo, eu estou morrendo. Eu olhei aquele conglomerado que ele tinha na área de saúde, né? Ele tem, como é que é o nome daqueles negócios dele lá? Como é que é o nome dos negócios que ele tem lá? Exame de imagem, convênio com o governo do estado, governo federal, é muito dinheiro. Ele tinha tudo. Mas a alma dele estava perturbada dentro de si. Perturbada. E o contrário. Uma vez eu estava achando que estava com problema, não sei o quê, com dificuldade, precisando pagar umas contas. Meu Deus, como é que vai ser? Preocupado com dívida. Eu falei: eu vou comprar pão. Aí saí daqui de casa, juntei umas moedinhas, peguei e fui comprar pão. Gente, na hora que eu estava indo comprar pão, o carro do lixo passa aqui 3 vezes por semana. Diante de Deus, eu não ando na chuva porque eu tenho uma saúde muito debilitada. Então se eu tomar chuva eu fico gripado, fico resfriado de um mês. Gente, eu estava andando atrás do carro do lixo, dentro do meu carro. Os caras do carro do lixo, eles pulavam no carro do lixo, pegavam a sacola e jogavam assim, arremessavam como estavam jogando basquete. E ria, e caía o lixo, eles riam mais, juntavam. Falei: meu Deus, como é que uma pessoa na condição dessa, num emprego insalubre, estão felizes? Eu falei: não é possível. Não é possível que alguém nessa vida seja feliz. Aí a gente parar para pensar o quanto uma pessoa precisa para ser feliz. O apóstolo Paulo chega a dizer: se nós tivermos o que comer e com o que nos vestirmos, com isso estejamos alegres ou contentes. Talvez para a gente falta apenas paz. Isso é tão sério que o próprio Senhor Jesus passou por isso. O texto está em Mateus capítulo 26, eu já vou terminar. Mateus é o primeiro dos evangelhos. Abre aí rapidinho, para que nós possamos orar. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 26. Você sabe qual é o final da tristeza extrema de um ser humano? Pode falar se você souber. A morte. É isso. A morte. Acabou. É a morte. Mas o problema não é morrer fisicamente, porque todo mundo vai morrer. O crente, o católico, o não católico, não interessa. Todo mundo que está vivo vai morrer. Isso é um fato. Todos nós iremos morrer. Agora tem coisa pior do que uma pessoa morta, viva. Pessoa que perdeu a alegria de viver, o sentido da vida. Por mais dinheiro, saúde, sucesso que tenha, não está bom. E faz sucesso, nunca está bom. A sua alma está como se estivesse de fato morta. Isso não é um privilégio apenas nosso. Há um versículo na Bíblia
em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36, onde conta a história, ou melhor, um dos últimos momentos de Jesus na terra, antes de ser crucificado. Ele está no jardim do Getsemane, ou Getsamane, que quer dizer prensa do óleo. Essa palavra quer dizer prensa do óleo. Quando Jesus ele foi naquele jardim ali, olha para cá, que ele entrou ali, até hoje existe esse jardim. Já foi em Israel? Em Israel tem um jardim que chama Getsemane. Ele existe até hoje. E nele tem árvores milenares mesmo. Muito antes de Jesus ele já existia. É um horto, um pequeno jardim, uma florestinha. Quando Jesus ele entra ali, a Bíblia diz que ele vai ali para orar. E era profético. Porque o nome Getsemane, como eu disse, a pronúncia é Getsamane. A gente fala Get porque é do G, mas é Getsamane. Ele significa prensa do óleo. Como é que faz azeite? Você pega a oliva, né? No caso a azeitona, e prensa para que saia o óleo. O primeiro óleo que sai dele é o mais puro, não é isso? Ele tem um nível de acidez muito menor, enfim, um monte de coisa aí. Quando Jesus entra ali e vai orar, a Bíblia fala que ele suou suou sangue. Fisiologicamente falando, biologicamente falando, só existem duas possibilidades de uma pessoa suar sangue. Duas. Se você estiver sob muita pressão e não conseguir extravasar isso de alguma forma fisiológica, o seu corpo naturalmente vai começar, os seus poros vão dilatar de tal forma que além do suor ele vai começar a expelir sangue, porque o coração ele bombeia e não tem para onde expelir, não tem mais como correr no seu corpo, para que seu coração não exploda ou você tenha um AVC, as extremidades do corpo o sangue vem e volta, né? Ele não tem por onde sair. Os orifícios naturais do ser humano, eles não expelem sangue normalmente, a não ser a questão do período menstrual das mulheres. Mas não é normal uma pessoa suar sangue, não é normal. Jesus, ele soa sangue de uma forma, porque a alma dele estava tão angustiada, que olha o que diz o texto. Versículo 36. Então chegou Jesus com eles, os seus discípulos, a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali ou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a o quê? Mas Jesus ficava triste? Jesus ficava triste? Ele não era Deus? O Filho de Deus, o enviado de Deus, o ungido. A palavra Cristo quer dizer ungido ou escolhido. Jesus, o Filho de Deus, triste? A tristeza é uma coisa que dá e passa, normal. Mas o texto continua dizendo assim, versículo 37. Começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Como é que você imagina que é uma pessoa muito triste e muito angustiada? Qual o aspecto do rosto dessa pessoa? Desesperado, desnorteado, apavorado? Como é que você imagina que é uma pessoa completamente apavorada, desnorteada? Como é que você imagina que é uma pessoa assim? Em nada. Você pode chegar e falando, vai dar tudo certo, fica bem. Conversa. Rapaz, você tem tudo na vida, você está chorando por causa disso aí. É pior ainda. Você sabe o que Jesus precisava naquele momento? O texto diz que ele foi àquele jardim com os discípulos para? E o que é orar? Falar com Deus. Era só isso. Não precisava de palavras, de conselho, de dinheiro, nada disso. Ele só precisava de oração. Só isso.
Nada pode tirar a sua alma da angústia, além da presença de Deus. Que se seu problema é dinheiro, você vai, pega um dinheiro emprestado, vende alguma coisa que você tem, consegue o dinheiro e quita a sua dívida. Mas depois você vai ter outras. Por quanto tempo você vai aguentar sofrer e sofrer? Não tem como. Eu estou com uma afta terrível aqui, tem uns 4 dias. Falei, Cris, eu preciso de um remédio. Aí liga para a farmácia, o farmacêutico falou assim, ó, tem esse aqui e tem o melhor. Eu falei, compra o melhor. Mas eu quero nem saber o preço. Eu falei, não, eu quero o melhor, porque vai resolver. Porque na medicina, gente, olha para cá. Existem 2 tipos de remédio. Existe um remédio que ele cura, o gosto costuma ser horrível, igual o Bezetacil, aquela injeção do diabo, dói demais. E tem o paliativo. O paliativo é algo que você vai tomar agora e vai melhorar. Mas melhorar não é curar. Talvez quando nós estejamos em crise, Maria Lúcia, com aflições, com problemas, é por isso que lá fora as pessoas elas bebem, elas traem, elas fazem um monte de coisa que não convém, se tornam pessoas imorais, buscando uma solução que não vai resolver. Seu marido te traiu, você ir lá e trair ele, vai resolver o problema do seu casamento? Sim ou não? Não faz sentido. Se alguém te deve dinheiro, você vai lá e pega dinheiro de outra pessoa e também não paga, vai resolver o problema aqui? Não. A cura dói. Talvez o mais próximo que você pode tentar chegar de uma cura hoje, nos nossos dias, é fazer uma quimio ou uma radioterapia. Aquilo é devastador para o sistema imunológico e físico de qualquer pessoa. Você está passando por sessões de radiação. Sabe o que é radiação, gente? São ondas que você nem vê. Tia Isabel passou por isso, né? Ela chegou a tomar morfina, não fazia efeito nenhum mais. De 6 em 6 horas tomando morfina. Gente, morfina não é feito para ser humano. Você sabe o que é morfina? Morfina ela é feita para aplicar em bicho, em cavalo. Ela não é feita para o ser humano. É tanto que as doses são menores. Jesus, quando ele estava ali com os discípulos, volta para o texto aí. 38 ele diz assim: então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai, ou seja, orai comigo. Ele vira para os discípulos dele e fala assim: gente, eu não estou suportando o que eu estou vivendo. Por isso eu trouxe vocês aqui. Vocês podem orar comigo? A Bíblia diz que ele deixa os discípulos ali e volta para dentro do jardim para poder orar sozinho. Ele não estava aguentando ficar perto das pessoas. Eu estou com um problema, vou naquela igreja que lá eles vão orar por mim. Você está perdendo seu tempo. Ninguém pode resolver os seus problemas. Só Deus. Só Deus. Porque você vai achar alguém que te pede uma oferta, um desafio, uma campanha, um envelope. Faz um monte de coisas que Deus não mandou fazer. Você tem livre acesso direto a Deus. Nada te impede de falar com Deus. Nada, 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 nada e ninguém. A Bíblia diz: os vossos pecados fazem separação entre você e Deus. Pare de pecar. Se arrependa dos seus pecados, confesse a Deus e fale com o Senhor. Não quer dizer que não haverão consequências, não haverá consequências dos pecados que você cometeu. Todo pecado gera uma consequência. Mas Deus, ele é misericordioso. Jesus, ele estava tão angustiado, tão agoniado, que ele fala com os discípulos: fica aqui, gente, mas orem por mim, me ajuda a orar. E ele sai para orar no versículo 39. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, ele disse: Deus, eu sei que eu nasci para isso, para passar por esse momento, mas eu não quero mais não. Quero mais. Porque como homem, ele não sabia o que iria acontecer. Mas a natureza divina que enchia aquele homem chamado Jesus de Nazaré
poderia antever lá na frente pessoas desempregadas, pulando em cima de uma ponte, botando fogo nas suas companheiras vivas, estuprando crianças, indo parar na cadeia e lá fazendo coisas piores, cometendo assassinatos em série, enchendo a cara de cachaça, saindo para a rua e matando os outros. E coisas que nós vivemos hoje em dia. Pô, mas o que tem isso a ver? Você já parou para pensar como é que fica o outro lado? O outro lado é daquele que foi ofendido. Eu posso citar a história da irmã Maria Lúcia, que ela já falou várias vezes aqui. Se eu estivesse no lugar dela, eu teria cometido um assassinato e hoje eu estaria preso. Eu, Éder. Eu estaria sem a menor dúvida. E eu não mataria com arma, eu mataria com as minhas mãos. Meu Deus, estou sendo franco com você. Ela teve um filho assassinado. E as pessoas que estavam ao redor chegaram para ela e falaram assim: Dona Lúcia, se a senhora quiser, a gente vai lá e resolve esse problema agora. Não foi, Maria Lúcia? Aí ela fez o que eu não faria. Ela falou: não, gente, a justiça vem de Deus. Sabe o que isso quer dizer? O que está escrito na Bíblia. Se te ferirem uma face, mas será que a gente está pronto para isso? E se fosse seu filho? Foi o dela. Foi o dela, tá aí. Se você queria uma criança com todo o amor da sua vida, fala: Senhor, está aqui, eu oro, eu busco por essa criança, Deus abençoe a vida dela, e você ajuda de todas as formas. De repente, do nada, a menina acorda com uma dor de cabeça, vai parar no hospital, e em menos de um mês ela morre de AVC. Você desistiria da vida? Fala: Deus, que Deus é esse que mata uma criança? Com tanta gente ruim no mundo, está aí crise. A neta dela morreu tem 1 mês, 2 meses. E você também já passou por muitos problemas. Mas ainda assim você está aqui. Não para me ouvir, mas porque você crê em Deus. É isso. Jesus, ele contava, pelo menos com a oração, com a ajuda dos irmãos. Mas olha o que aconteceu aqui, versículo 39 ainda. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita como eu quero, mas como... E voltando para os seus discípulos, os achou orando fervorosamente pela sua causa, e disse a Pedro: é isso? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? O que está escrito na sua Bíblia? Os achou? Os achou? Sabe o que isso quer dizer? Quem se importa com o seu problema é você. Não quer dizer que as pessoas sejam indiferentes. Não, eu não estou dizendo isso. Existem pessoas que nos amam, com toda certeza, não estou dizendo isso. Mas ninguém nunca vai sentir o que você sente, como você sente, no grau que você sente. É impossível. Eu já cansei de atender mães com seus filhos presos nas drogas. E o que a gente podia fazer foi: posso chorar com você, mas o que eu disser não vai mudar a realidade. Ah, mas vamos lá orar. A gente até pode ir lá orar, mas ele tem que querer sair de lá. Você pode trancar ele numa clínica durante 10 anos. Quando ele sair de lá, ele vai usar droga. Ele precisa querer. Eu não posso querer por você, você não pode querer pelos seus filhos. Não tem jeito. Não tem jeito. É um processo pessoal. Jesus, quando ele volta ali no jardim, ele vê os discípulos dormindo. Gente, sério. Eles viram aquele rosto aflito de Jesus, angustiado como eles nunca tinham visto, apavorado. Eu falei assim: gente, pelo amor de Deus, me ajuda, ora comigo, fala com Deus, por favor, me ajuda, gente. Não, Jesus, pode deixar aqui. Jesus sai, os caras vão dormir. Conte com Deus, e apenas com Deus. O texto termina dizendo assim, versículo 40: E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecido e disse a Pedro: Então nem 1 hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está... Porque você recebeu o Espírito de Deus no seu espírito, lembra? Sim ou não, irmãos? Mas a carne é... O que enfraquece a nossa carne são as concupiscências, que é o desejo exagerado, exacerbado do nosso coração, a nossa alma.
E a Bíblia nos ensina assim, olha, se o teu olho te faz pecar, arranca o olho. Porque é melhor entrar no céu com o olho só do que com os dois ir para o inferno. Se a sua mão te faz pecar, corta a mão. O pé, a orelha, enfim, o que você tiver dois no corpo. É isso. Honestamente falando, eu te falei uma atrocidade da minha alma, que é atrocidade. Eu sei que é horrível o que eu disse. Mas ninguém conhece ninguém. Ninguém sabe os traumas mais profundos que tem na sua alma. Alguém que tocou o seu corpo quando você era criança e você nunca falou para ninguém. Uma palavra maldita por um pai, por um tio, por um irmão, por um amigo. Algo que alguém pegou de você ou você pegou de alguém que você nunca teve coragem de falar para ninguém e não vai falar, isso vai com você para a cova. Aquela situação que você podia mudar e por dureza do seu coração você não quis mudar. Você viu a pessoa ir até o final e se dá mal. Talvez a pessoa até já morreu. Não tem mais o que fazer. Isso vai para a cova com a gente. Mas não precisa te aprisionar pelo resto da vida. Jesus ele nos chama para sermos livres nele. É isso. Abrir o seu coração e falar com ele. Nós estamos aqui há 4, que dia é hoje? Quinta? Há 4 dias orando às 6 horas da manhã. Todos os dias. Parece que nós viemos aqui apenas para cumprir tabela, mas não é. Como eu disse no início do culto, nós estamos com um propósito para poder pagar as coisas que nós... Esse bebedouro é novo, colocamos hoje. Colocamos mais um ventiladorzinho aqui para ajudar. E outras coisas, nosso computador está com problema. Como eu disse, Deus, eu não tenho recursos para poder fazer isso. E falando com alguns amigos, não pedi nada a ninguém não. Eles começaram a mandar ofertas. Está aí, ó. A obra não é minha. A obra é de Deus. Sabe? Nem isso deve angustiar o nosso coração, irmãos. Nada deve angustiar a sua alma. Eu gostaria que você fechasse seus olhos por um momento. Mesmo que você não saiba a letra da canção, eu gostaria que você pelo menos ouvisse a letra dessa canção e pudesse refletir nela. Se tu minha alma a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis, pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma. Espera nele com fé e calma. Jesus de todos, Deus mal e salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera.
Jesus virá. Amém? Que você possa nessa noite sair daqui crendo e confiando que Deus, Ele conhece todos os seus pensamentos, sentimentos, e Ele guardará a sua alma e o seu coração, lhe dando paz. Amém? Tem recado, mãe? Tem aviso? Não? Vamos colocar de pé então, para nós podermos orar. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Viajei aqui. Cada um de vocês que veio aqui hoje. Especial vida Vilma, a presença da Vilma. Nossa vizinha de quantos anos já, Vilma? 34 anos. Aqui, da casa do lado aqui. Eu era criança, né? Ainda sou jovem. Sou bem. Um jovem de quase 40 anos. Obrigado pela sua presença, seja bem-vinda mais uma vez. Deus abençoe sua vida, sua família, como sempre. Se estiver aqui, nos visite. Você é muito bem-vinda. Não. Isso. Vamos lá, alguém tem algum pedido de oração que gostaria de fazer ou algo a compartilhar com os irmãos? Quase 20 mil pessoas, né? Meu Deus. Meu Deus. Alguém mais gostaria de fazer algum pedido de oração? Alguém? Não? Vamos orar então. Feche seus olhos por um momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por este momento que nós podemos passar aqui na Tua casa, na Tua presença, neste humilde lugar, Deus, mas cheio da Tua presença. Obrigado, Deus, por essa noite onde nós podemos compartilhar experiências e ouvirmos, Deus, a Tua palavra, não a que eu disse, mas a que Teu Espírito Santo trouxe a nós. Obrigado pela vida de cada um daqueles que estão aqui, Deus, daqueles que vieram e daqueles que não quiseram ou não puderam vir. Que o Senhor possa alcançá-los onde quer que eles estejam, meu Deus. Que Teu Espírito Santo, Deus, Ele possa tocar na vida dessas pessoas. E elas possam entender, Deus, de que essa vida é breve, passageira. Nós não precisamos viver uma vida pobre, uma vida desgraçada, uma vida distante do Senhor aqui na terra. Porque o Senhor nos prometeu o melhor dessa terra, Deus. Eu não estou falando de coisas materiais. Não há preço que compre a paz. Que o Senhor nos dá a paz que excede todo entendimento, meu Deus. O Teu amor, Ele está derramado sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre a nossa descendência, meu Deus. E por isso nós somos gratos ao Senhor. Porque para aqueles que creem, Deus, um dia nós iremos nos encontrar com o Senhor. Num lugar onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, nem doenças, porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Deus. É nisso que nós cremos. A nossa fé não está baseada naquilo que o Senhor pode nos dar, mas naquilo que o Senhor já nos deu, que foi o sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo, pelo perdão e remissão dos nossos pecados, Deus, o que nos dá livre acesso ao Senhor, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu grande e infinito amor pelas nossas vidas, Deus. Que o Senhor possa tomar, Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos. E as nossas vidas não é a que nos pertence, mas tudo aquilo que está ao nosso redor. Que o Senhor possa, Deus, abençoar aqueles que precisam, Deus, de algo especial do Senhor. Que o Senhor possa curar aqueles que estão enfermos nos seus corpos, do alto da cabeça até a planta dos seus pés, meu Deus. Que o Senhor possa também, Deus, curar as feridas da alma. Aqueles lugares, Deus, aonde nós jamais poderemos chegar, aonde o homem não consegue entender
mas a tua palavra e o teu Espírito são capazes de quebrar todo jugo e curar qualquer ferida, meu Deus. Liberte aqueles que estão cativos, meu Deus. Não apenas aqueles que estão encarcerados, mas aqueles que estão presos no passado, meu Deus. Nos traumas, nas lembranças que muitas vezes nos levam para lá, Deus, e nos fazem sofrer tudo como se estivesse acontecendo naquele mesmo momento, Deus. Cure as nossas mentes ou a nossa alma, meu Deus. Que nós possamos, meu Deus, sair daqui, não apenas como quem ouviu mais uma palavra, da qual nós iremos esquecer daqui a 2 ou 3 dias, mas como quem quer ser praticante da tua palavra, pôr em prática aquilo que aprendeu do Senhor, meu Deus, a começar de mim. Que nós possamos, meu Deus, fazer isso. Amanhã pela manhã, se o Senhor nos permitir estarmos vivos, nós gostaríamos de estar aqui na tua casa mais uma vez, para cumprirmos esse propósito de oração, onde nós não viemos aqui para pedir nada ao Senhor, apenas para agradecer, Deus. Nós queremos estar aqui para te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ainda que nós não entendamos, Deus, nós cremos e sabemos que a tua vontade para a nossa vida ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Nos leve para os nossos lares provisórios debaixo da tua forte e poderosa mão, nos dando um restante de noite tranquilo e abençoado na tua presença, meu Deus. E que nós possamos estar aqui amanhã pela manhã na oração e no próximo domingo às 9h30 da manhã, para juntos, Deus, podermos comungar uns com os outros, Senhor, e estarmos na tua presença para te louvar e bem dizer, porque somente o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração pelos séculos dos séculos e para todo o sempre. Que o amor de Deus, as doces e ricas consolações do Espírito Santo estejam com todos que aguardam a vinda do Senhor. A igreja diz: Deus abençoe sua vida e até o próximo culto.